Olá, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida. O domingo, desde já, se sinta abençoado, abençoada. Bom, estar de novo aqui, a gente conversar nessa que tem sido uma roda de conversa, a partir de algumas provocações que eu estou colocando diante do contexto em que nós nos encontramos. E por falar nisso, dessas provocações a partir do contexto, é interessante a gente pensar o profetismo e colocar esse profetismo, particularmente do Antigo Testamento, dentro de um diálogo com a espiritualidade e a arte. Mas antes de a gente começar, vamos curtir? Dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas possam ter acesso a ele. Pessoas que você gosta, que acham que esse papo seria interessante, aí vocês compartilham. Faça sua assinatura solidária. Nós não temos no canal membresia, membros. Então, a forma é você fazer uma assinatura solidária, nos ajudando com uma pequena quantidade. Você ajuda na manutenção do canal. Porque tá aqui o reverendo, o Mauro, a Carla, mas tem muita gente aqui atrás mantendo o canal, subindo, montando os vídeos. Enfim. Então, nos ajude. Se você puder e se você quiser. Tá bom? E, como sempre, desde já o meu muito obrigado às pessoas que são assinantes. Tá? Gratidão. Muito obrigado. Pois bem, gente, estamos aqui mais uma vez reunidas em torno de um tema que eu acredito relevante e que auxilia a gente pensar o tempo presente. Em certo sentido, é isso que o profetismo aponta. O que é o profetismo, reverendo Eduardo? Em poucas palavras. Bem, é um movimento, é uma condição, é algo que perpassa todo o Antigo Testamento, mas particularmente, tem os livros lá, profetas, Jeremias, Isaías, enfim, os profetas, e que partem de uma seguinte premissa. Os profetas são aqueles que anunciam o ano aceitável do Senhor, como nos diz Isaías. Mas, e aí entendido como o ano, o tempo, propriamente messiânico. Mas também eles fazem uma denúncia, do sistema em que eles estão inseridos. Ou seja, eles denunciam o contexto e, a partir dessa denúncia, anunciam um tempo agradável do Senhor. Então, o que é que esse profetismo particularmente surge? Surge no período monárquico dos reis de Israel. E surge por quê? Porque com a centralidade no poder do rei, particularmente Davi e Salomão, esses poderes, os filhos de Salomão, as divisões, enfim, começam a haver uma centralidade no poder político e econômico. E uma exploração do povo. Fato. E isso não é agradável a Deus. Ao Deus Javé. Então, dentro desse sentido, os profetas denunciam o seu contexto
e anunciam o tempo bom, o tempo agradável. São anunciadores. Mais do que gente que prevê futuro, uma espécie de, sei lá, né, Mãe de Ná, né, enfim, outras pessoas que veem imagens do futuro, o profeta do Antigo Testamento é aquele que tem a sensibilidade, sim, né, e eu posso dizer assim, uma experiência estética, no sentido, né, do êxtase, mas também aí a origem é muito comum, né, do êxtase e também da experiência sensível, né, que a estética coloca exatamente nessa dimensão. De uma realidade que dói, que fere, eles conseguem ler, não é? Eles e elas, né, profetas também, o profeta, a profeta, ela consegue ler os sinais do tempo. E dentro desses sinais do tempo, os sinais da injustiça e da infidelidade desse sistema em relação à promessa que Deus, ao longo da história, fez ao povo de Israel. Enfim, aos hebreus. Então, dentro dessa dimensão, eles também anunciam, não só denunciam, mas anunciam uma boa nova, um tempo de justiça, paz, prosperidade para o povo. Como fazer? Lembrando, lembrando as promessas que ao longo da história, né, foram feitas com esse povo. Pois bem, então o profeta é aquele que denuncia e anuncia e faz da sua denúncia anúncio. É isso. Que são, então, os artistas? Que são, então, os poetas? Ezra Pound, um poeta norte-americano, estadunidense, no seu ABC da literatura, traduzido pelos irmãos Campos, aqui, né, do Brasil, líderes da poesia concretista, o ABC da literatura de Ezra Pound, nesse pequeno livro que ele escreveu, ele diz que artistas são antenas. Os poetas são as antenas do povo, as antenas da raça, como se dizia na época. No sentido de percepção e sensibilidade destes sinais. Quando um poeta, ele diz, quando um escritor, né, quando alguém, né, percebe um incêndio ao longe, a grande maioria das pessoas não percebe. Mas precisamos estar atentos a esses instrumentos que percebem esse tremor de terra ou esse incêndio. E, nesse sentido, se antecipam, né, a tragédias. O que diz a nossa arte contemporânea? O que diz a poesia contemporânea? Otávio Paz, poeta mexicano, diz que os poetas tinham um lugar de destaque nas sociedades antigas, não é? E quem está acompanhando o diálogo, né, o curso, o professor Pedro percebe exatamente isso, né? Como os poetas eles foram importantes e tiveram um lugar, né, de destaque, as poesias dentro dessa sociedade. Não falo nem só a sociedade grega, mas também os povos do Saara, os povos, as civilizações da África, não é?
até mesmo no Brasil, né? Sim, a tradição oral não guardou, mas também tinha, né, os seus artistas, vamos dizer assim, seus poetas, né? Uma tradição grande de druidas dentro do povo celta traziam consigo, né, na forma de poesia, todas as formas de encantamento, a memória do povo, né, os cegos da, da, das feiras do sertão, né, do Nordeste do Brasil, que cantam aquelas histórias e, enfim, o cordel na memória. São os menestréis, né? Os poetas tinham lugar, tinham uma importância, né, de anúncio e denúncia. E os nossos poetas, as nossas poetas hoje? O que essa sociedade burguesa coloca? Bem, segundo Otávio Paz, o poeta moderno não tem lugar nessa sociedade. Não tem lugar porque, de repente, a poesia não tem valor de mercancia, ou seja, de mercadoria. Quanto vale um poema? Né? Quanto vale essa, esse canto e essa expressão da arte? Enfim, a arte hoje, ao mesmo tempo, coloca críticas a esse sistema e é apropriado por eles no sistema de um mercado de arte em que, de repente, hoje se depara com a inteligência artificial. Inclusive, a capa desse País Bem é de inteligência artificial. Uma imagem de pessoas caminhando, feita por inteligência artificial. Qual o lugar da arte nesse mundo? O que nos fala a arte do tempo presente? O que nos fala o cinema? O que nos aponta? Ando pensando muito, de forma muito séria, sobre os filmes de ficção científica. Né? Filmes de ficção científica que estudamos, que na verdade que vimos ao longo da nossa vida. Particularmente os filmes de ficção científica, que nos diz 2001, Odisseia no Espaço, ET, o extraterrestre, Contatos Imediatos. Filmes que apontam para uma condição em que nós nos encontramos. Eu, Robô, Blade Runner, Androides. Recentemente, a Austrália, né, anunciou não sei quantos milhões de dólares para uma pesquisa na interface entre células humanas e chips. Para quê? A construção de interface, entre outras coisas, interface entre biológico e o não biológico, tecnológico. Enfim, vivemos tempos em que nos deparamos com uma confusão entre realidade e virtualidade. Quando do ataque das Torres Gêmeas, por exemplo, muitas pessoas pensavam que era um filme que estava passando na televisão. Não acreditaram. Eles disseram, que filme? Eu nunca vi esse filme. Ou alguns chegaram até a dizer, né? Quase que o efeito Mandela. Eu já vi esse filme. As Torres Gêmeas sendo atacadas por avião. Não, não era um filme. Era uma realidade. Recentemente, membros da inteligência dos Estados Unidos foram no Congresso, no Senado dos Estados Unidos,
falaram que, sob juramento, né, que há naves, coisas que não são daqui desse mundo, que são tecnologias não humanas, corpos de seres de inteligência que estavam pilotando esses objetos não humanos. Como assim? Ficção científica. E o que isso tudo, reverendo, tem a ver com espiritualidade? No tempo em que parece, né, parece que essa confusão entre realidade e virtualidade, inteligência artificial e esses contextos em que estamos, nosso contexto, parece que a arte toma uma condição profética, uma postura profética que ela sempre teve, mas de forma mais contundente. E dentro disso, um recado, né, de como estamos tratando esses sinais. Como nós estamos percebendo estes sinais. Como a gente, assim como no povo do Antigo Testamento, não está ligando para esses profetas, poetas, para esses artistas, antenas. Esses filmes todos que eu citei não foram desse ano. Foram filmes que eu assisti na minha adolescência, filmes que assisti, né, no final do século passado. Então, são coisas que a gente precisa pensar e de como isso impacta na nossa espiritualidade, no sentido de fundo da nossa existência. Papel nosso aqui e agora, no anúncio de um tempo futuro, na denúncia do tempo presente. Sim, denunciar as injustiças, denunciar, né, essa virtualização da vida, né, e esse tornar real aquilo que é assustadoramente obra de ficção científica. Provoca em nós ansiedade, medo, insegurança. Isso impacta na nossa sensibilidade, na maneira como lidamos com o mundo. Há quem já fale que nós somos e estamos nos tornando androides, replicantes, Nexus 6, como em Blade Runner. Até porque o caçador, spoiler, até porque o caçador de androides do filme Blade Runner era também um androide. Enfim, essas coisas precisam ser faladas, precisam ser conversadas. Com muita calma e serenidade. E a gente precisa nos voltar para a arte, para a poesia, para o cinema, para a pintura, para a literatura. A gente precisa voltar. Estamos precisando, né, nos reconectar com essas antenas, com esses profetas, poetas de hoje. E aí eu falo, né? Poesia do povo negro, poesia produzida pelas mulheres negras em nossa periferia das cidades, nas comunidades. Como estamos, né, vendo isso tudo? Pois bem, fica aqui então para finalizar, convite para 21 horas aqui no canal Paz Bem, oração fim do dia, tá? Rezar um pouco, momento de meditação, introspecção, né, de escuta
a partir da prece, dessa palavra interior. E, né, a bênção final para todos e todas. Se sintam desde já abençoados e abençoadas. Que Deus nos abençoe com o inconformismo. Diante de respostas fáceis, meias verdades e relações superficiais. Deus nos abençoe com indignação diante da injustiça, da opressão e da violência, para que possamos trabalhar a favor da justiça, igualdade e paz. E assim, testemunhar a fé de nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas pelas pessoas que sofrem, vítimas da dor, rejeição, fome e guerra, para que possamos estender nossas mãos e transformar a sua dor em alegria. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Amém. Amém, galerinha. Paz e bem. Amém. Grande abraço. Até o próximo domingo.